Uma pessoa que tem uma situação de saúde complicada, ela pode redefinir o que anteriormente causou isso e ajustar a própria energia de forma que possa mudar então e levar até a própria cura. Desde pequenos, aprendemos que o tempo é linear, seguimos um percurso já estabelecido. O futuro pode influenciar o que acontece no passado. No mundo quântico, a escolha que você faz no presente pode afetar algo que aconteceu antes, algo que na nossa experiência cotidiana pareceria impossível. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Você já se perguntou se o que a gente chama de realidade é, na verdade, um grande código rodando em segundo plano? Desde que nós nascemos, recebemos um conjunto de informações que moldam toda a nossa vida, a nossa percepção do mundo. Nós chegamos aqui nesse planeta já com um nome, um sobrenome, uma família, uma ancestralidade. Herdamos características físicas dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, mas também histórias, crenças e narrativas sobre quem somos e onde estamos. E antes mesmo de darmos nosso primeiro passo, já existe uma linha traçada para nós. A sociedade, ela nos entrega uma espécie de roteiro pronto. O tempo é linear, a matéria é sólida. A história da civilização começou há poucos milhares de anos atrás. Qualquer coisa fora disso é apenas mito ou teoria conspiratória. Mas e se a realidade for muito maior do que aquilo que nos ensinaram a enxergar? Nosso próprio corpo guarda segredos que a ciência ainda não consegue decifrar completamente. No nosso DNA, existem sequências inativas conhecidas como DNA lixo. Mas por que carregar códigos que aparentemente não servem para nada? Será que já foram ativados antes ou ainda podem ser? E, por sinal, existe um vídeo aqui no canal muito interessante que fala da nossa realeza genética e do nosso DNA lixo, e também outros que falam sobre a possível hibridização feita pelos Anunnaki. Eu vou deixar todos aqui na descrição do vídeo. Mas vamos continuar. Muitos textos antigos falam sobre civilizações que possuíam habilidades além da nossa compreensão. Memórias de Atlântida e Lemúria aparecem em diferentes culturas ao redor do mundo, descrevendo sociedades que dominavam energias e conhecimentos que hoje parecem ficção. Mas por que essas histórias são vistas apenas como lendas? Por que falar sobre extraterrestres ou civilizações avançadas ainda soa ali como algo absurdo para tantas pessoas? Talvez porque dentro desse sistema em que crescemos, nós só conseguimos acessar uma parte limitada da nossa informação. É como um computador que só roda um software específico, enquanto outros programas estão ali ocultos, esperando somente para serem ativados. Agora pare por um instante e tente encontrar o seu passado. Onde é que ele está? Você pode lembrar dos seus momentos passados, reviver emoções, mas você não pode tocá-los. O mesmo acontece com o futuro. Onde está o futuro? Ele é apenas um conjunto de expectativas na sua mente. Então raciocine comigo. Mas se o passado e o futuro não são palpáveis, será que eles realmente existem da forma como a gente imagina? Porque desde pequenos aprendemos que o tempo é linear, que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e seguimos um percurso já estabelecido. Mas e se essa ideia fosse apenas mais uma programação? E se ao invés de uma linha reta, o tempo fosse tipo algo maleável, que se dobra, se ajusta, se sobrepõe? E alguns experimentos científicos já indicam que a consciência pode influenciar a matéria e até mesmo, pasmem, alterar eventos no tempo. Então eu vou falar aqui de um dos experimentos mais intrigantes sobre a natureza do tempo, que é o experimento de escolha atrasada de Wheeler. Vocês vão entender por que recebeu esse nome. Imagine que você está diante de duas portas. Uma é azul e a outra vermelha. Você decide passar pela porta azul, mas ao atravessá-la você ainda não sabe exatamente o que vai ver do outro lado. Só depois de entrar é que você escolhe o que você deseja ver. Algo, por exemplo, que só poderia ser visto se você tivesse passado pela outra porta, que é a porta vermelha.
Então, de repente, a sua escolha muda a experiência. E o que você vê agora é como se você tivesse passado pela porta vermelha, mesmo que você tenha escolhido a azul. Então, o mais interessante aqui é que, no experimento de escolha atrasada, esse fenômeno ele não acontece só depois de você passar pela porta. Ele pode acontecer retroativamente, ou seja, depois de atravessar a porta azul e escolher o que você quer ver, o que você decidiu altera a sua experiência, fazendo com que pareça que você teria passado ali pela porta vermelha, mesmo que não tenha sido assim no começo. Essa ideia, ela sugere que em algumas situações, como no mundo quântico, o futuro pode influenciar o que acontece no passado. Então, no caso da porta, ao fazer a escolha de ver algo que só deveria ser visto ao passar pela porta vermelha, você acaba mudando a trajetória que você seguiu, como se sua decisão no futuro tivesse alterado a sua experiência no passado. Esse exemplo, ele ilustra como no mundo quântico, a escolha que você faz no presente pode afetar algo que aconteceu antes, algo que na nossa experiência cotidiana pareceria impossível. Então, no experimento real, no que aconteceu mesmo nesse experimento é que um fóton, que é uma partícula de luz, ficou provado que pode se comportar como partícula ou como onda. Se a medição for feita depois que ele já passou por um divisor de feixes, ele decide então retroativamente como deveria ter se comportado antes. Isso desafia realmente a ideia de que o tempo tem uma única direção. Isso sugere que o passado pode ser influenciado também por eventos futuros. Outro experimento foi o de Aspect, que era um experimento de partículas entrelaçadas, provou que essas partículas se comunicam instantaneamente, mesmo a uma distância incrível. Então não importa a distância entre elas. E isso desafia a ideia tradicional, por exemplo, de que o tempo e o espaço seguem regras fixas. Se o tempo não for tão rígido como a gente imagina, isso abre a possibilidade também de o passado e o futuro estarem mais conectados do que o que a gente pensa. Essa ideia também se aplica à nossa vida, às nossas escolhas no presente, que poderiam, de certa forma, agora alterar nossa visão do passado, como se o passado fosse algo mais flexível, capaz de ser reescrito com base nas nossas decisões agora. Então, no mundo quântico, o que acontece agora pode influenciar o que aconteceu antes, sugerindo sempre que o tempo, como a gente conhece, não é tão fixo e linear. Isso é importante que a gente raciocine aqui. Olha só, qualquer problema que você tem hoje, se você muda o seu comportamento, é como se você estivesse também mudando o passado, que vai alterar também o seu presente. Então, digamos, uma pessoa que tem uma situação de saúde complicada, ela pode redefinir o que anteriormente causou isso e ajustar a própria energia de forma que possa mudar então e levar até a própria cura. Assim como, por exemplo, problemáticas que possam surgir na nossa vida, porque são consequências as problemáticas que nós temos da linearidade do tempo que a gente acredita que por coisas que fizemos. Então, se eu vivo essa situação hoje, a pessoa pensa, bem, é porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu deveria ter feito diferente. Então, você pode recriar esse passado, e se você recria ele de uma forma diferente, você também terá uma mudança no seu presente. Olha que maravilha! Aí você pode se questionar se a realidade ela pode ser moldada. Por que tantas pessoas vivem presas nos mesmos padrões? A resposta, preste atenção, pode estar em um bloqueio na percepção. Porque cada pessoa enxerga a situação da sua forma. Ela acredita naquilo que ela vive. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que vive a vida inteira numa ilha ali isolada, essa pessoa acredita que só existe aquilo ali. E se você contar qualquer coisa, que existia terras mais além e que o mundo se acabou por algum motivo, ela vai crescer e vai saber que ela não pode sair dali, que o mundo dela é aquela ilha. Então, o que é isso? É um bloqueio na percepção da pessoa. Então, quando a gente enxerga uma situação de uma forma e a gente não consegue ver além, a gente aí já ajusta a nossa própria limitação. É como um programa de computador que pode ter restrições que são impostas pelo código. A nossa mente pode estar funcionando dentro de um sistema que limita o que a gente consegue enxergar. E se a vida não for apenas esse roteiro previsível que nos ensinaram, mas um campo de possibilidades infinitas que você pode mudar? E se existirem versões de nós mesmos que nunca acessamos porque fomos treinados para acreditar que nós não podemos? A pergunta não é apenas como reprogramar a mente agora, mas o que existe além dela. E se este vídeo que você está ouvindo fosse um ruído na sua programação?
Muitas pessoas buscam respostas em livros, em religiões, na ciência. Mas e se as respostas estivessem no código da sua própria existência? E se este vídeo não fosse apenas uma sequência de imagens e palavras, mas um pequeno estalo na programação que sempre rodou sem que você percebesse? Se tudo o que você acreditava sobre si mesmo fosse apenas uma construção bem elaborada de tudo isso aí, dessa programação, que é feita de memórias que talvez nem sejam suas, de crenças que você nunca questionou, porque você já nasce aceitando toda uma realidade e chega ali de paraquedas quando você nasce com um pacote de realidade já estabelecida. E a única coisa que te impede de ver além foi justamente a certeza de que você não pode, que você já está inserido nessa crença aí há muito tempo. Porque toda programação ela só funciona enquanto ninguém percebe que ela está lá. Mas quando você vê o código, algo começa a mudar. O que acontece quando você questiona toda a estrutura? E se neste exato momento uma parte de você já estivesse desprogramando? Deixo com vocês a reflexão. Eu agradeço muito, espero que vocês deixem aí o like se gostaram, não esqueçam de compartilhar e se você está aqui pela primeira vez, se gostou, de seguir nosso canal.